Então, pessoal, agora a gente vai falar das valorações, né, que é o nome dado à interpretação do cálculo proposicional, tá? Então, vamos investigar um tipo mais simples de interpretação, que são as interpretações proposicionais ou valorações. A gente vai ver daqui a pouco por que a gente chama isso de valoração. Apesar de simples, essas interpretações já nos dão alguns elementos suficientes para determinar o valor de verdade de fórmulas moleculares, tá? Então, por mais que essas sejam interpretações do cálculo proposicional, estudar isso nos ajuda a entender as interpretações do cálculo de predicados, tá? Porque a parte das fórmulas moleculares do cálculo de predicados vai funcionar exatamente da mesma maneira que funciona no cálculo proposicional, né? Então, a partir disso, vamos definir uma primeira noção de consequência lógica, que é a consequência lógica no cálculo proposicional, tá? No CPC, cálculo proposicional clássico. Então, as interpretações que nós vamos examinar nesse capítulo não são para a linguagem de primeira ordem, mas para subconjuntos dessa linguagem, que chamamos de linguagem proposicionais, né? Vocês lembram que a gente discutiu que o cálculo de predicado de primeira ordem, uma linguagem de primeira ordem, pode ter predicados zerários, né? Então, essas interpretações elas podem servir para linguagem de primeira ordem que só tenham predicados zerários, tá certo? Então, a gente vai ter aqui simplesmente predicados zerários, operadores e parênteses, né? Não vamos ter nem quantificadores e nem variáveis. Então, uma linguagem proposicional é um subconjunto da linguagem geral do cálculo de predicados de primeira ordem, que contém apenas símbolos para operadores, né? Lembra que esses são fixos. Os parênteses, daqui não vai ter as variáveis entre os conteúdos lógicos, né, da linguagem. A gente vai ter símbolos para operadores, parênteses, e nas partes não lógicas a gente vai ter constantes de predicados apenas, né? Sendo que essas constantes vão ser zerárias, né? Que acabam sendo letras sentenciais. Do ponto de vista da proposicional, temos então apenas dois tipos de fórmula, né? Letras sentenciais sozinhas, né, que são as fórmulas moleculares, né? Então, sendo que isso aqui são predicados zerários, né? Então, isso aqui são simplesmente letras sentenciais, que são as fórmulas atômicas, e fórmulas moleculares, né, que vão ser feitas a partir dessas letras sentenciais junto com os operadores, né? Então, a gente tem aqui uma conjunção, aqui a gente tem a negação de um condicional, aqui a gente tem uma disjunção, etc. Então, o cálculo de proposicional clássico, ou seja, o CPC, ou simplesmente lógica proposicional, ou cálculo proposicional, é uma parte do CQC caracterizada pelo uso apenas, ou caracterizada pelas linguagens proposicionais. Ou seja, o cálculo proposicional nada mais é que o cálculo de predicados que utiliza só predicados zerários, né? Então, o CPC engloba aquelas formas de argumento cuja validade pode ser mostrada já em uma linguagem proposicional, né? Tem várias formas de argumento que são proposicionalmente válidas. Por exemplo, esse. Se é dia, então a luz. É dia, logo a luz, né? A primeira sentença que a gente pode ver pelo sim, então. A premissa é que tem um sim, então. Então, isso aqui é um condicional, né? Então, se a gente tem aqui A, significa é dia, né? Então, aqui é uma constante proposicional é dia. E B é a constante proposicional a luz, a gente teria se A, então B, né? Já que a gente tem A, né, é dia, logo a luz, né? Então, isso aqui é uma forma válida proposicionalmente, né? A essa forma aqui a gente dá um nome, que é modus ponens, ou também é chamada de afirmação do antecedente, tá? Mas e quanto a esse argumento aqui? Se todos os gatos são pretos, miau é preto. Todos os gatos são pretos, logo miau é preto, né? A gente viu que
Então isso aqui novamente é um condicional, né? Aqui está faltando um então, mas não tem problema, poderia ter aqui então. Então isso aqui é um condicional. Qual é o antecedente do condicional? Todos os gatos são pretos, né? Então é uma proposição categórica que a gente viu como é que a gente representa isso, né? Então, para todo x, se x é gato, então x é preto, né? Então esse aqui é o antecedente do condicional, né? E o consequente é Miau é preto. P de M. Isso aqui é um condicional. Então a gente tem, a primeira premissa seria isso: todos os gatos são pretos. Para todo x, G de x, então P de x. Logo, Miau é preto, né? Então perceba que esse argumento a gente pode expressar ele com essa forma lógica. Só que isso não é necessário para testar a validade dele, porque veja, isso daqui tem a mesma forma lógica do que o argumento anterior, porque isso daqui é uma sentença que é repetida aqui, tá vendo? Então, para esse argumento não importa a estrutura interna dessa sentença, tá? Então aqui a gente poderia simplesmente formalizar dessa maneira aqui, em que A é simplesmente a sentença todos os gatos são pretos e B é a sentença Miau é preto. Então a gente poderia formalizar esse argumento mais detalhadamente, como é na direita. Mas isso não é necessário para mostrar sua validade, né? Isso quer dizer que esse argumento e o argumento anterior têm a mesma forma, que é uma forma proposicional válida, né? E essa forma a gente dá o nome de afirmação do antecedente, como eu disse, ou modus ponens, que é o nome medieval desse tipo de argumento. A razão pela qual podemos calcular o valor de uma fórmula molecular a partir dos valores das suas subfórmulas é que os operadores são funções de verdade, né? Eu já falei disso aqui também em aula. A soma é uma função numérica. Por quê? Porque ela tem como argumento dois números e ela retorna um terceiro número, né? Então vamos dizer que se eu tivesse aqui essa função aqui, ó, soma xy, e ela retorna um terceiro número, né? Então posso botar aqui, ó. A gente normalmente, né, a gente utiliza uma notação que a gente coloca a função no meio aqui, mas na verdade ela poderia ser uma função assim normal, soma xy igual a z. Então se x é 1, y é 2, z é 3, né? Então essa aqui é uma função numérica, porque ela tem como argumentos dois números e ela retorna um terceiro número. Funções de verdade são a mesma coisa, né? Então se eu tenho aqui uma disjunção ou uma conjunção, só que no caso da função de verdade, eu tenho aqui a disjunção entre x e y e eu retorno z. Só que no caso de uma função de verdade, como o próprio nome já diz, o que ela tem como argumento e o que ela retorna não é um número, é o que? É um valor de verdade. Então, se eu tenho aqui onde é que eu estou? Aqui. Se eu tenho a conjunção, não o A, né? A conjunção entre V e V, qual é o valor de verdade que isso aqui me retorna? V. Se eu tenho a conjunção entre V e F, isso aqui me retorna o quê? O F. Então perceba que o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que a tabela de verdade. Se eu tenho uma conjunção entre F e F, o que essa função me retorna? Um F. Ou seja, os operadores lógicos eles são funções de verdade, no sentido de que para você saber o valor de verdade, você saber o valor de verdade das proposições que a compõem. Você não precisa saber mais nada. Você não precisa saber a intenção do autor, não precisa saber mais nada, só o valor de verdade, tá? Então, por isso que a gente consegue calcular o valor de sentenças complexas a partir do valor de sentenças mais simples, né? Suponhamos que a gente tenha uma sentença como Pedro é músico, que é representada aqui pela letra sentencial A, né? Então, perceba que a gente, no cálculo de predicados, a maneira mais comum de você fazer isso seria M é a propriedade de ser músico, P é a constante para Pedro. Seria assim, mas aqui a gente está utilizando uma sublinguagem em que a gente só tem letras sentenciais, né? Então a gente pode, da mesma forma, representar Pedro é músico por A.
né? Vamos imaginar que a gente saiba que Pedro é músico. Qual seria o valor da negação ou seja, Pedro não é músico, né? Negação é uma função de verdade. Então, a gente sabe que se Pedro é músico é verdadeiro, sua negação é falsa. Se Pedro é músico fosse falso, sua negação seria verdadeira, né? Então, por isso que a negação, essa tabela de verdade aqui, né? Se A, no caso, Pedro é músico, A pode ter quantos valores de verdade? 2, né? A pode ser verdadeiro, A pode ser falso. Então, qual é a tabela de não A? Se A for verdadeiro, não A é falso. Se A for falso, não A é verdadeiro, né? Sabendo que B é verdadeira, qual seria a tabela de verdade de não B? Vamos ver se isso aqui é uma propriedade da lógica clássica, né? A dupla negação você pode eliminar. Então, se eu tenho aqui B, vamos ver aqui, a gente vai fazer B. Sei que isso aqui parece besta, né? Mas vamos fazer mesmo assim. Não, B. B pode ser verdadeiro e B pode ser falso. Se B for verdadeiro, qual é o valor de verdade de não B? Falso. Se B for falso, qual é o valor de verdade de não B? Verdadeiro, né? Então, se não B é falso, qual é o valor de verdade de não B? Verdadeiro. Se não B é verdadeiro, qual é o valor de verdade de não B? É falso. Então, perceba que a tabela de não B é a mesma tabela de B, né? Isso é uma propriedade da lógica clássica. Ou seja, para qualquer fórmula φ, ela é equivalente a não φ. Daí, quando você tem uma dupla negação, você pode simplesmente eliminar, né? Porque negar duas vezes é a mesma coisa de afirmar, né? Isso aqui lembra, por exemplo, na matemática, né? Quando você tem menos uma multiplicação de dois negativos que dá um positivo. Mais ou menos a mesma coisa. Vixe, aqui deu algum erro, mas vamos escrever aqui enquanto eu vou lendo. Quando afirmamos que uma conjunção alfa e beta, quando afirmamos essa conjunção, olha só, está chovendo e está frio, né? Alfa é está chovendo e beta é está frio. Quando eu afirmo isso, eu estou querendo dizer que tanto alfa quanto beta são verdadeiros. Se eu falo está chovendo e faz frio, eu estou dizendo, olha só, está chovendo, isso é verdadeiro, e faz frio, isso é verdadeiro, né? Então, essa aqui é a tabela da conjunção, né? Então, se uma das duas fosse falsa, se não estivesse chovendo ou se não estivesse fazendo frio, está chovendo e fazendo frio seria falso. Então, por isso aqui na primeira linha, em que alfa é verdadeiro e beta é verdadeiro, alfa e beta é verdadeiro. Na segunda linha, em que alfa é falso, aqui eu já sei que vai ser falso, porque só precisa ter um falso, não preciso nem olhar aqui. Então, aqui eu já sei que é falso. Nessa daqui, alfa é verdadeiro, será que beta é verdadeiro? Não, beta é falso, então também é falso. E aqui também, como um alfa é falso, eu já sei que aqui é falso, tá? No caso, agora temos uma tabela com 4 linhas, né? Perceba, a tabela da negação só tinha 2 linhas e a tabela da conjunção tem 4 linhas. Por quê? Né? Porque a negação é um operador unário, então você só precisa saber o valor da fórmula que está sendo negada, e a fórmula que está sendo negada só pode ter 2 valores, né? Então aqui, por a conjunção ser uma função binária, você precisa ver o valor de verdade das 2 proposições que compõem a conjunção, né? E obviamente existem 4 possibilidades, né? A primeira ser verdadeira e a segunda também ser verdadeira. A primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa. A primeira ser falsa e a segunda ser verdadeira e as 2 serem falsas. Perceba que aqui, eu geralmente, quando eu faço a tabela de verdade aqui, eu faria assim, ó. Eu faria assim, VV, FF, VF, VF. Então, perceba que o Mortari, ele fez o contrário. Ele fez o VVFF aqui no beta e o VF no alfa. A princípio não tem nenhum problema, tá? São só 2 maneiras diferentes de preencher a tabela. A questão aqui é que você tem que se certificar que você está fazendo todas as possibilidades, tá? E como eu disse para vocês, o número de possibilidades que você vai ter na tabela o número de linhas que você vai ter na tabela é 2 elevado a n, sendo que n é o número de
é o número de proposições componentes, né? Então aqui no caso você tem 2 elevado a 2 dá 4. Por isso tem 4 linhas. Se tivesse 3, seria 2 elevado a 3 dá 8. Você teria 8 linhas. Então você tem que ver que você está colocando todas as linhas possíveis, né? Senão vai estar errado a sua tabela, tá? Então esse aqui é um ponto. Uma questão interessante diz respeito à correspondência ou não desse sentido lógico da conjunção e do "e" em português, né? Podemos dizer a princípio que essa análise da conjunção se aproxima bastante do nosso sentido intuitivo de conjunção. Alguns casos, porém, a gente tem que tomar cuidado em alguns casos, né? Por exemplo, quando eu falo, por exemplo, João pulou do edifício e morreu, né? Aqui, quando eu falo isso, eu estou implicando uma ordem temporal e eu estou implicando até uma noção de causalidade. Eu estou falando assim, olha só, João pulou do edifício e por isso ele morreu, né? Ou João pulou do edifício primeiro e depois ele morreu. Quando eu traduzo isso para lógica, quando eu coloco a conjunção lógica, eu estou apagando todas as relações, tá? Estou apagando a relação de causalidade, estou apagando a relação de ordem temporal, por exemplo. Então, João pulou do edifício e morreu, então vamos dizer que João morreu é A, é B, mas João pulou do edifício é A e João morreu é B. Então, aqui eu representaria isso aqui como A e B. Só que perceba, A e B é equivalente a B e A, né? A gente pode até fazer a tabela aqui, ó. A, B. Então, A pode ser V, V, F, F, B, F, B, F, né? Como é que vai ser A e B? A e B. Os dois são verdadeiros, o resto vai ser tudo falso, né? E como é que vai ser B e A? Vai ser verdadeiro na primeira linha, aqui vai ser falso por causa disso daqui, aqui vai ser falso por causa disso daqui, e aqui e a terceira vai ser falso, porque os dois são falsos. Então perceba que A e B e A é a mesma tabela, são logicamente equivalentes. Só que no dia a dia, quando eu falo João pulou do edifício e morreu, né, isso não parece dar a mesma informação de quando eu falo João morreu e pulou do edifício, né? Porque, como eu disse na primeira sentença, tem ali implicada uma questão de causalidade, uma questão de temporalidade, né? E essas nuances são apagadas na tradução lógica. Mesma coisa quando eu falo alguma coisa com a palavra mais, né? Eu falo assim, João é preguiçoso, mais inteligente. Eu estou querendo expor que tem alguma oposição entre as duas coisas, né? Entre ser preguiçoso e ser inteligente. Quando eu traduzo isso para lógica, vai ser novamente A e B. João é preguiçoso e João é inteligente. Então aí eu perco a nuance da questão da oposição, tá? Então perceba, então, a gente tem que tomar cuidado com isso e lembrar que a linguagem lógica ela perde algumas nuances em relação à linguagem natural, né? O português. O português ele é muito mais expressivo do que a linguagem lógica. Então, vamos agora falar da disjunção, né? A disjunção é o ou. Então, como você recorda, a disjunção corresponde ao ou em português. Mas em português existem dois sentidos diferentes do ou, o sentido exclusivo e o sentido inclusivo. O sentido inclusivo é aquele do e ou. Por exemplo, quando eu falo assim, para você pagar meia no cinema, você tem que ser estudante ou aposentado. Se você for estudante e aposentado, tudo bem, você vai pagar meia do mesmo jeito. Então, esse ou aqui é inclusivo, aqui é um o. Ela é um ou inclusivo. Ou seja, você pode ser um, pode ser o outro, pode ser os dois, pode ser estudante e aposentado. Pode ser estudante, pode ser aposentado, pode ser estudante ou aposentado. Vai pagar meia do mesmo jeito. Só que tem outro sentido que a gente usa em português, que é o ou exclusivo, né? Que você tem que ter, que é ou um ou outro, mas não os dois, né? Então, por exemplo, quando eu falo, você vai pedir um hambúrguer e você pode escolher salada ou batata frita, né? Se você for pedir no iFood, você não vai poder pedir os dois, né? O programa vai falar que não pode, porque esse ou aqui é exclusivo. Você pode pedir um ou outro, mas não os dois. E também, muitas vezes, se você for pedir no iFood, por exemplo, você não vai conseguir pedir nenhum dos dois, né? Às vezes é obrigatório, você tem que escolher um dos dois. Então, ou um ou outro. Ou você vai pedir com salada, ou você vai pedir com batata frita, mas não os dois ao mesmo tempo, né? O ou da lógica do cálculo predicado de primeira ordem, do cálculo proposicional, é um ou inclusivo, ou seja, A ou B, alfa ou beta é verdadeiro se alfa for verdadeiro
ou se beta for verdadeiro, ou os dois, né? Então, na primeira linha em que os dois são verdadeiros, a adjunção é verdadeira. Nessa linha aqui, como beta é verdadeiro, a adjunção é verdadeira. Nessa linha aqui, como alfa é verdadeiro, a adjunção é verdadeira. Nessa última linha aqui, como os dois são falsos, aí a adjunção é falsa. Tá? Com relação aos problemas de tradução, note que, pelo sentido da adjunção que foi definido na tabela apresentada, uma sentença como a Terra é plana, a Terra é um planeta ou Beethoven italiano é verdadeira. Né? Por quê? Porque a Terra é um planeta. Né? Então, como uma das duas é verdadeira, a adjunção é verdadeira. Né? Intuitivamente, não parece haver realmente uma alternativa legítima entre uma coisa e outra, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, novamente, quando a gente traduz para a linguagem lógica, a gente perde essas nuances, né? Então, uma adjunção não quer dizer que realmente uma coisa é uma alternativa a outra. Pode ser duas coisas que não tenham nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, essa aqui eu já coloquei. Implicação material. Então, agora vamos falar da tabela de verdade para a nossa implicação material, né? Que é simbolizado por essa seta aqui, né? Então, aqui as coisas são um pouquinho mais estranhas, né? Todo mundo parece concordar, né? Se eu tenho aqui, né? A gente lê aqui se A, então B, né? Se eu tenho isso aqui, todo mundo parece concordar que se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, a implicação é falsa, né? Então, se eu falar assim, se chover, ou se fizer sol, eu vou para a praia amanhã, e eu não vou para a praia amanhã, o que eu afirmei era falso, porque fez sol e eu não fui para a praia. Então, nesse caso, todo mundo concorda que a implicação é falsa, a implicação material. Mas o que dizer dos outros casos, né? O que dizer, por exemplo, dos casos que choveu? E se choveu e eu fui para a praia, se choveu e eu não fui para a praia? Isso daí, o que eu falei anteriormente é verdadeiro ou falso? A lógica clássica toma uma decisão radical aqui nesse ponto, que fala o seguinte, ora, a implicação só é falsa quando um antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Então, essa aqui é a tabela. Percebe que a tabela está um pouco diferente da nossa, porque o Mortari, ele faz diferente, ele preenche a tabela diferente. Ele começa com o valor mais distribuído e depois vai tomando períodos menores, né? Enquanto a gente faz maiores, enquanto a gente faz o contrário, a gente começa com um período maior e vai diminuindo até chegar ao ponto em que os valores são VF, 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 VF. Então, nesse caso aqui, a adjunção, a implicação é o alfa é o antecedente e o beta é o consequente. Então, qual é a situação em que essa adjunção, essa conjunção, esse condicional é falso? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Quando é que isso acontece? Aqui. Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, aqui ela é falsa. Tá? O condicional da lógica clássica, ele é verdadeiro em todas as outras situações. Tá? Então, você há de concordar que aqui tem uma coisa esquisita, né? Por exemplo, nessa análise, uma sentença como se 2 mais 2 é igual a 5, então a lua é feita de queijo, é a implicação verdadeira. Por quê? Porque o antecedente é falso, né? 2 mais 2 igual a 5 é falso. Logo, se 2 mais 2 igual a 5, a lua é feita de queijo, é uma implicação verdadeira. No geral, a gente não está disposto a concordar que 2 mais 2 igual a 5 implica que a lua seja feita de queijo, pois uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas na lógica clássica, isso aqui é uma implicação verdadeira, né? Tem outras lógicas, por exemplo, lógicas relevantes, em que, no caso de um condicional, o antecedente tem que ser relevante para o consequente, mas não é o caso da lógica clássica. Tá? E outro problema é que existem vários tipos de implicação no português, né? O sim, então, é utilizado, por exemplo, de forma contrafactual, por exemplo. Poderia falar assim, se eu tivesse feito medicina, talvez eu fosse mais rico. Né? Então, dada a implicação material, qualquer coisa que eu falasse, se eu tivesse feito medicina, seria verdadeiro, porque como eu não fiz, um antecedente é clássico, ou o antecedente é falso. Então, qualquer implicação material que eu fizesse com esse antecedente seria verdadeiro. Mas não parece ser o caso, né? Parece ser o caso que se eu tivesse feito medicina eu seria mais rico,
parece ser verdadeiro. Se eu tivesse feito medicina, eu seria mais feliz. Eu imagino até que seria falso, né? Então, só que essa daqui é um condicional chamado de contrafactual, que eu estou falando algo que no mundo atual é falso, tá? Então, isso daí a princípio teria uma análise diferente, não seria bem analisado pela implicação material da lógica clássica. A gente vai ver depois que tem outras maneiras de tentar formalizar um contrafactual, utilizando lógica modal, talvez, né? Então, a expressão se, então, é usada para exprimir várias relações de dependência de proposições. Por exemplo, muitas vezes também a gente utiliza se, então, para expressar relações causais, né? Se eu soltar o lápis, ele vai cair, né? Então, estou dizendo que tem uma relação causal entre eu soltar, ele ser afetado pela gravidade e ele cair, né? O condicional da lógica clássica também não se importa com relações causais, né? Ele é como eu disse, ele é uma função de verdade, então ele só se importa com valores de verdade, né? Então, por isso que se 2 mais 2 igual a 5, então a lua é feita de queijo, é um condicional verdadeiro, mesmo que não tenha nenhuma relação entre essas duas coisas, tá? A razão pela qual a lógica clássica escolheu esse caminho tem a ver com a análise da matemática, tá? Matemática, muitas vezes você tem afirmações que são vacuosamente verdadeiras, né? Por exemplo, se diz que o conjunto vazio ele é um subconjunto de qualquer conjunto. Por quê? Porque todo elemento do conjunto vazio, né? Porque, olha só, já vou escrever aqui usando a linguagem da lógica clássica. A gente diz que A é um subconjunto de B, se somente se, vou botar isso aqui porque é tipo na metalinguagem, para todo x, se x pertence a A, então x pertence a B, tá? Então isso aqui é a definição da noção de subconjunto, né? O conjunto vazio é tal qual, né? O conjunto vazio ele é definido da seguinte maneira: para todo x, né, x não pertence ao conjunto vazio, né? Ele não tem elementos. Só que, perceba, isso faz, dada o condicional da lógica clássica ter essa propriedade, isso faz com que o conjunto vazio seja subconjunto de todos os conjuntos, porque todo elemento, se ele pertence ao conjunto vazio, ele pertence a outro conjunto. Por quê? Porque ele não pertence ao conjunto vazio. Ou seja, como esse antecedente aqui é falso para qualquer elemento em relação ao conjunto vazio, o condicional é verdadeiro. Por isso, o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos, né? Então, para isso, a implicação material funciona bem, né? Tem vários motivos de que a gente quer que o conjunto vazio seja subconjunto de todos os conjuntos, né? Entre eles, né, esse não é nem o principal, mas entre eles porque o número de subconjuntos de um conjunto é 2 elevado a n, em que n é o número de conjuntos de elementos daquele conjunto. Então, se eu tenho um conjunto composto por um elemento só, vamos dizer que seja A, quantos subconjuntos tem esse conjunto? Ele tem 2 elevado a 1, ou seja, ele tem 2 subconjuntos. Quais são? Ele mesmo é um subconjunto dele mesmo, e conjunto vazio, né? Então, o conjunto vazio faz com que essa conta feche certinho, né? Já se ele tivesse 2 elementos, né? Se eu tivesse o conjunto AB, quais são os subconjuntos dele? Vou botar assim 2 pontos. Ele mesmo, o conjunto contendo só A, o conjunto contendo só B e o conjunto vazio. Então, são 4. 2 elevado a 2. Então, esse é um motivo, mas tem vários motivos. Esse aqui não é nem o principal, esse aqui é um motivo cosmético, né? Mas tudo bem. Essa maneira de representar o condicional, a implicação material, deixa muito a desejar quando a gente está lidando com linguagem natural, né? Mas, assim, você tem que só tomar cuidado e entender as limitações do condicional da lógica clássica. Se ajudar,
Você pode pensar, apagando aqui enquanto eu estou falando, você pode pensar que o condicional, a aplicação material, se A, então B, na lógica clássica, ela quer dizer simplesmente o seguinte: não é o caso de A e não B, né? Porque nesse caso, no caso de A e não B, isso aqui vai ser verdadeiro. A gente pode ver facilmente que essas tabelas aqui são a mesma. Então, vou fazer aqui, ó, alfa implica beta. Aí aqui eu vou fazer não beta, né? Vou fazer alfa e não beta. E depois vou fazer não é o caso de alfa e não beta. Né? Vamos lá. VF, né? VF. Então, qual é a tabela dessa aplicação material? Ela só é falsa quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Então, ela só é falsa nessa linha e ela é verdadeira nas outras. Né? Porque aqui o antecedente é falso, então ela é sempre verdadeira. Aqui o antecedente é falso e aqui o antecedente é verdadeiro, mas o consequente é verdadeiro. Então, vamos fazer a tabela de não beta aqui. F, V. Então, a tabela de alfa e não beta. Então, a primeira linha tem VF, então aqui é F. Segunda linha tem V. Terceira linha tem VF, ou tem FF, né? Então, é F. A quarta linha tem FV, então é F. Então, qual é a tabela da negação disso daqui, né? A tabela de não é o caso de alfa e não beta, fica VF, VV, né? VF, VV. Então, perceba que essa tabela aqui, de não é o caso de alfa e não beta, é a mesma tabela da implicação material. Então, se ajudar, você pode ler a implicação material como não é o caso de alfa e não beta, tá? Porque é só isso que ela quer dizer. Quer dizer que não é o caso do primeiro ser verdadeiro e o segundo ser falso. Em todos os outros casos, a implicação é verdadeira, tá? Então, a análise da bimplicação tem os mesmos problemas da análise da implicação, né? Por quê? Porque a bimplicação corresponde à aplicação nas duas direções. Então, se eu tenho alfa se somente se beta, isso é a mesma coisa de dizer se alfa, então beta, e se beta, então alfa. A gente pode até fazer aqui, ó, se vocês quiserem. Bora mostrar que a tabela é igual. Feião. Tá? Então, aqui, né, perceba que a tabela está na ordem diferente do que eu faço, mas não tem problema. Então, a gente vai fazer primeiro essa implicação, né, se alfa, então beta. Aí, depois a gente vai fazer a implicação se beta, então alfa. Aí, depois a gente vai fazer a conjunção das duas. Alfa, então beta. E se beta, então alfa. Vamos lá. Isso aqui é falso quando alfa for verdadeiro e beta for falso, né? Então, como a tabela aqui tá com a ordem diferente da minha, é a terceira linha. Então, a gente vai aqui, ó, V, F, V. Agora, vamos ver se beta, então alfa. Quando é que isso é falso? Quando beta for verdadeiro e alfa for falso. Que aqui, como a tabela está com a ordem diferente da minha, é na segunda linha. Então, aqui fica V, F, V. Agora vamos ver a conjunção das duas. V com V dá V com F dá F com V dá F e V com V dá V. Então, essa tabela aqui é a mesma tabela disso aqui, né? Então, o bicondicional nada mais é do que um condicional para os dois lados, né? Então, exatamente por isso que a gente usa a seta para os dois lados, né? Você está falando assim, ó, tem uma implicação nessa direção, tem uma aplicação nessa direção, né? Só que também tem uma maneira que é até mais simples de você entender a tabela do bicondicional, que é o seguinte, ó, se eu estou dizendo que alfa e beta são equivalentes, eles devem ter o mesmo valor. Então, perceba, nessa primeira linha, alfa é V e beta é V, eles têm o mesmo valor, por isso o bicondicional é verdadeiro. Nessa segunda linha, alfa é F e beta é V, eles têm valores diferentes, por isso que o bicondicional é falso. Na terceira linha, eles têm o alfa é V e o beta é F, ou seja, eles têm valores diferentes. Então, esse aqui é falso. Na quarta linha, ó, o alfa é falso e o beta é falso. Eles são falsos, mas eles têm o mesmo valor. Então, por isso que aqui é V.
né? Então, o bicondicional está dizendo que essas duas sentenças têm o mesmo valor, tá? E isso é a mesma coisa de dizer que tem uma implicação para os dois lados, tá certo? Então, deixa eu ver aqui se eu... Valorações, tá. Tô pensando aqui, tá, vou fazer aqui valorações e vou parar, aí no próximo vídeo eu faço tabela de verdade, tá? Às vezes eu tenho dificuldade em ver qual é o meio certinho para eu parar o vídeo. Então, a partir das tabelas básicas que a gente viu para os operadores, podemos definir o primeiro tipo simplificado de interpretação, que é uma interpretação proposicional ou uma valoração. Às vezes eu perco a bolinha, uma valoração, certo? Uma vez que o valor de uma fórmula molecular pode ser obtido a partir de funções de verdade, a partir do valor das suas fórmulas componentes, uma valoração só precisa atribuir os valores de verdade para cada uma das fórmulas atômicas, né? Então a gente pode definir uma valoração como uma função que toma como argumentos o conjunto das fórmulas atômicas da linguagem e retorna o valor de verdade. Então, uma valoração simplesmente é essa. Uma valoração é uma função V que para cada fórmula atômica ela diz se ela é V ou se ela é F, né? Então, assim, isso aqui pode parecer, nossa, que coisa complicada, mas na verdade uma valoração nada mais é do que uma linha da tabela de verdade. Eu estou dizendo, olha só, o alfa é verdadeiro e o beta é falso. Então, nessa valoração, a implicação material entre alfa e beta é falso. Mas eu não preciso dizer isso, porque o valor de verdade de fórmulas moleculares, eles são obtidos simplesmente a partir do valor de verdade das fórmulas atômicas, né? Então, eu só preciso dizer as fórmulas atômicas. Então, por exemplo, digamos que eu tenha 4 fórmulas atômicas na minha linguagem. Alfa, beta, ou A, B, C e D. Então, uma valoração, vamos chamar aqui dessa função de valoração V1, poderia atribuir os valores VF, VF para essas fórmulas. Então, na valoração 1, alfa tem um valor V, beta tem um valor F, desculpa, não é alfa e beta, gente. A tem um valor V, B tem um valor F, C tem um valor V e D tem um valor F. Eu poderia ter outra valoração diferente em que A tem um valor F, B tem um valor V, C tem um valor F e D tem um valor V. Então, cada uma dessas possibilidades de atribuição de valores para as sentenças atômicas é chamado de uma valoração, tá bom? E perceba, quando eu estou fazendo uma tabela de verdade, o que eu estou fazendo nada mais é do que listar todas as valorações. Cada linha é uma valoração diferente. Estou falando assim, nessa primeira valoração, em que alfa tem um valor V e beta tem um valor V, tal fórmula tem um valor tal fórmula tem um valor tal fórmula tem um valor tal. Na segunda valoração, que é a segunda linha, em que alfa tem um valor V e beta tem um valor F, tal, né? Então é bom lembrar que uma valoração atribui um valor de verdade a todas as fórmulas atômicas de uma linguagem proposicional, né? Então, se a gente tiver, então aqui dali, aquela valoração ali seria um fragmento da valoração total, a não ser que a gente só tenha aquelas fórmulas atômicas mesmo, tá? Na linguagem. O valor de uma fórmula molecular, numa valoração V, pode ser calculado a partir do valor das fórmulas atômicas, de modo que a gente não precisa nem listá-las, tá? A gente precisa listar só as fórmulas atômicas, né? Então, a gente pode estender a valoração para que ela atribua o valor de verdade para outras fórmulas, né? Então, vamos tomar essa fórmula aqui. Se C e B, então não D. Né? Então, se a gente tivesse essa valoração aqui, a gente consegue saber qual é o valor de verdade dessa fórmula nessa valoração. Como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. A gente pode simplesmente substituir essas formas pelos valores dela. Então, o valor de C não é V, então eu posso fazer assim, ó, V e qual é o valor de B? F implica qual é o valor de D? F, né? Então, é aqui eu posso ir resolvendo. V e F dá o quê? Dá F. E qual é a negação de F? V. Logo,
a implicação é se F, então V dá o quê? Dá V. Então eu sei que o valor dessa fórmula aqui é V. A gente pode fazer, que é basicamente aqui a mesma coisa que ele fez, ó. Só que ele fez o seguinte, ele substituiu aqui o valor de verdade de V, ou de C, que é V, e de B, que é F, e aí daí ele falou assim, V e F dá o quê? Dá F. E aqui, então, o valor de verdade de D é F, a negação desse valor de verdade é V, e a implicação de V com F dá V, né? Eu prefiro um pouco o jeito que eu faço, tá? Porque você substitui dentro da própria fórmula e vai calculando, mas dá no mesmo, né? Vamos tentar aqui outra, a mesma fórmula com outra valoração. Então eu teria aqui, ó, C e B implica não D. Qual é o valor de C nessa valoração? É V. Qual é o valor de B nessa valoração? É V. Opa, é V. Qual é o valor de D? É V. Então, V com V dá V. Não V dá o quê? F. Uma implicação em que o antecedente é falso, é verdadeiro, e o antecedente e o consequente é falso, ela é o quê? Falsa. Nossa, tinha travado aqui a tela, mas já voltou, né? Então, da mesma forma, dá para fazer o mesmo cálculo da maneira que o Mortari faz, né? Ele simplesmente substitui aqui o C por V, né, já que é o valor de C nessa valoração, o B por V, que é o valor dessa valoração, a conjunção entre V e V é V, daí ele fez aqui o valor de D é V, logo o valor da negação de D é F, e essa implicação aqui é F, tá? Então, são duas maneiras de fazer a mesma coisa. Podemos, então, dizer que uma fórmula alfa é verdadeira em uma valoração, se somente se o valor de alfa naquela valoração é V, né? Então, se alfa for atômica, você só vai olhar lá qual é o valor que a valoração dá à fórmula atômica. Se alfa for complexa, aí você tem que calcular o valor dela, dada os valores que a valoração dá para as fórmulas atômicas, né? Uma outra maneira de definir uma valoração, porém, é dizer, e é a que vamos adotar adiante, é a seguinte: uma valoração V para uma fórmula, para uma função do conjunto de todas as fórmulas de uma linguagem proposicional no conjunto de valor de verdade, ou seja, uma valoração é uma função que aceita como argumento as fórmulas da sua linguagem proposicional e retorna um valor de verdade, ou seja, é uma função do conjunto de todas as fórmulas, ou seja, ele aceita como argumento as fórmulas, né? Ou seja, eu esqueci agora, como é que chama? O domínio, né? O domínio dessa função é o conjunto de todas as fórmulas e o contradomínio é o conjunto dos valores verdades, né? Então, essa função de valoração, ela tem que, para ser uma função de valoração lógica, ela tem que ter algumas características, né? Ou seja, a valoração da negação tem que funcionar da seguinte maneira: o valor de não alfa é verdadeiro somente se o valor de alfa for falso, né? Então, se o valor de alfa for verdadeiro, isso aqui vai ser falso. O valor de alfa e beta é verdadeiro somente se o valor de alfa for igual ao valor de beta e ambos forem verdadeiros. O valor de alfa ou beta é verdadeiro se o valor de alfa for verdadeiro ou o valor de beta for verdadeiro. O valor de se alfa, então beta é verdadeiro, ou se somente se ou o valor de alfa for falso, né? Porque um condicional com um antecedente falso é sempre verdadeiro, ou se o valor de beta for verdadeiro, né? Um condicional com o consequente verdadeiro é sempre verdadeiro. Ele só é falso se essas duas coisas aqui forem negadas, né? Ou seja, se o valor de alfa não for falso, for verdadeiro, e o valor de beta não for verdadeiro, for falso. E o valor do bicondicional é verdadeiro somente se o valor de alfa for igual ao valor de beta, né? Algumas observações sobre essa definição. Primeiro, note que ela foi especificada em termos de condição necessária e suficiente, não? Se a gente usou se somente se. Então, quando eu estou dizendo que o valor de não alfa é V, se somente se o valor de
alfa for f, eu estou dizendo que o valor de não alfa é v se o valor de alfa for f e que o valor de não alfa é f se o valor de alfa for v, né? Então, sempre que essas condições aqui da direita não forem satisfeitas, o valor da tipo aqui, né, se nenhuma das duas forem verdadeiras, então o valor da fórmula vai ser falso, tá? Isso que quer dizer se somente se, nesse caso. Segundo, observe que as condições especificadas nessa definição espelham os requisitos da tabela de verdade, né? Como eu disse, quando eu estou fazendo uma tabela de verdade, eu estou simplesmente listando todas as valorações possíveis, né? Então, isso aqui é um exercício, eu quero que vocês façam em casa, eu vou corrigir na aula, mas vou fazer aqui dois deles, né? Supondo que A, B, C e D têm valores V, F, F e V, respectivamente, numa certa valoração V, calcule o valor dessa fórmula naquela valoração, né? Então, vamos ver. Vou fazer lá do meu jeito, mas vocês podem fazer do jeito que o Mortari faz também, que não está errado. Alfa e beta, né? Qual o valor de alfa nessa valoração? De alfa aqui, de A. Então, o valor de A é V, então fica não V. E qual é o valor de B? F. Não V e F. Fica F e F, que fica F. Vamos ver, letra E. A gente tem o D ou não A, implica não C. Qual é o valor de D? Vou continuar na chamada. Qual é o valor de D? O valor de D é V ou não V, implica não F. Então, vou resolver primeiro aqui esse daqui, então fica V ou F implica V, resolvendo aqui o não F. V ou F é o que? V implica V, que fica V. Então, eu quero que vocês façam para todos esses aqui. Então, vou parar aqui e vou fazer outro vídeo sobre tabelas de verdade. Tá bom? Então, um abraço, até daqui a pouco.